amigas, quase boa tarde. São 11 horas e 14 minutos. Estamos ainda em quarentena, vivendo o dia de hoje, levando em conta tudo o que estamos passando, meditando dentro da realidade da vida que temos, contemplando a alegria de estarmos aqui para contar mais um dia de quarentena. A situação nossa de verdade no Brasil, como diz os ministros da saúde, sobretudo, ainda não está ainda no pico, ainda não está lá em cima. Mas a nossa situação de verdade ainda envolve muito cuidado. Cuidar da vida. Cuidar da vida é o tema da campanha da fraternidade desse ano. Fraternidade e vida, com o lema Dom e Compromisso. Nós estamos inspirados e levados nesses dias em que o nosso presidente convoca um jejum, como que se ele tivesse essa autoridade para isso, como que se o seu papel fosse esse, o papel de um líder religioso, invocando para si uma necessidade de um jejum no domingo, ferindo assim o princípio da Igreja Católica ou do cristianismo, que questiona a prática do jejum no domingo. Para quem é católico, o jejum no domingo é até uma afronta à vitória de Cristo sobre a cruz. Mas amanhã é domingo de Ramos, nós lemos o Evangelho da Paixão. Amanhã é domingo de Ramos, nós lemos o Evangelho que Jesus é condenado à morte e Jesus morre na cruz. Verdade. Mas mesmo lendo o Evangelho da morte, nós temos por obrigação sempre celebrar a vida. O Evangelho que nós lemos no domingo de Ramos, o primeiro Evangelho, o Evangelho da entrada solene de Jesus em Jerusalém. O outro Evangelho que nós lemos, que é a vitória de Cristo, que é no momento que ele morre, nós vencemos a morte. Cristo morre na cruz para que nós, humanos, não morramos mais. Não cabe ao presidente da República convocar jejum. Não cabe ao presidente da República se envolver em questões religiosas, pois o Estado é laico. E o Estado laico envolve ainda 3 princípios. O princípio da independência religiosa. O segundo princípio, o princípio dos direitos iguais entre religiões. Eu falava com uma jovem sobre a questão das igrejas serem ou não serem fontes de real necessidade nesse tempo de coronavírus. Ela disse para mim, mas somente a igreja e os terreiros? Também os terreiros são também pontos de necessidade nesse tempo de isolamento social. E o terceiro item, que eu acho que pouca gente leva em conta, o terceiro item é que cada religião tem suas regras. Para nós católicos, para os católicos em questão, o jejum no domingo é uma afronta à vitória de Cristo sobre a morte. Dia de jejum para os católicos, de forma obrigatória, é na quarta-feira e na sexta-feira. Mesmo assim, existe diferença entre jejum e abstinência. Existe abstinência, por exemplo, quarta-feira de cinza, abstinência de carne em jejum. Por exemplo, sexta-feira santa, abstinência ou jejum. E existe também idade para jejum. A igreja existe uma regra. Crianças até certa idade, idosos a partir de certa, pessoas acima de certa idade que já são idosos, pessoas doentes, pessoas que estão passando enfermidade. O jejum é obrigatório para todos que estão sãos. E o jejum é uma prática de oração mais ampla, é uma prática de oração maior. Como diz São Paulo Apóstolo, o corpo não é para o alimento, o estômago não é para o alimento, mas o alimento para o estômago. E Jesus vem dizendo, o homem é para o sábado é para o homem, não o homem para o sábado.
Quando nós convocamos um jejum, quando a igreja determina um jejum, a igreja ela tá cumprindo o seu papel, porque ela também zela no campo espiritual. Quando a igreja questiona a autoridade de um governante ou uma prática social, ela está cumprindo o seu papel, o papel de profecia. O evangelho de hoje, o evangelho de João capítulo 8, capítulo 11, versículos 45 ao 56, quando Jesus é colocado numa situação onde Caifás decide matar Jesus. Por quê? Porque Jesus traz de volta à vida Lázaro. Porque Jesus, ele não está de acordo com aquela situação. Jesus, ele vem trazendo uma proposta aonde ele coloca em questionamento a autoridade do Sinédrio. O evangelho que nós lemos na missa de amanhã, o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele é questionado, o evangelho que nós vamos ler durante essa semana, preparando já a nossa Páscoa, a quinta-feira da Paixão, onde Jesus é questionado, onde Jesus é colocado, onde ele oferta o seu próprio corpo para os católicos, a Santa Missa, a Eucaristia, o corpo e sangue do Senhor entregue por nós. Também, para nós católicos, para nós cristãos, para nós que celebramos a vitória sobre a morte no domingo, não tem sentido o jejum no domingo. O evangelho que nós lemos, a boa nova que nós trazemos hoje, é uma boa nova que simplesmente envolve a gente reconhecer que Cristo é nossa Páscoa, que Cristo vai ser condenado injustamente. Ezequiel 37, quando 21 a 28, quando fala de um resgate do povo, quando fala de uma boa nova, de uma humanidade restaurada, de um povo restaurado. Em tempos de coronavírus, vivemos às vezes uma religiosidade muito aparente, uma religiosidade onde alguns querem teimar. Alguns querem levar o evangelho simplesmente do jeito que acha que é. Nossas igrejas fechadas, nossos templos fechados. Nem por isso nós podemos perder a fé e nem tampouco deixar de rezar. Rezar em família, rezar em comunidade, online, virtual, mas que seja uma fé real. Não tem como ser cristão apenas na aparência do templo, apenas no contexto do seu dia a dia. A boa nova do reino em que nós devemos anunciar, a boa nova do reino em que nós devemos acreditar, envolve mais do que estar em multidão. Por isso Jesus lá em Mateus vai dizer, Mateus 24, que vai destruir o templo. E aí isso cria inimizade. Aqui no Evangelho de João, no sétimo sinal, que é o Evangelho de João, o sétimo sinal é a ressurreição de Lázaro, Jesus, por ressuscitar Lázaro, cria uma inimizade com aqueles que estão no poder, sobretudo aqueles que estão no templo. Algumas pessoas querem negar a quarentena, fala, eu não acredito, não gosto dessa palavra quarentena. Tem outra palavra? Não tem. A gente costuma querer colocar tudo na conta, é porque querem tirar o presidente, é porque querem que o presidente isso. Ficamos na dualidade ideológica, quando a nossa verdadeira missão é cuidar da vida, não de uma vida qualquer, mas a vida que nos foi confiada pelo Deus da vida. Por isso hoje, quando Caifás tenta julgar e tenta, é melhor que morram um por todos, é o mesmo discurso do presidente da República quando fala, vai morrer alguns, mas aqueles que são atletas, aqueles que são aqueles que estão que vão resistir, irão sobreviver. Não podemos nunca aceitar a morte, seja de quem for, de direita ou de esquerda, de trás para frente,
de frente para trás, no meio. Por isso, o ficar em casa hoje está totalmente em comunhão com a campanha da fraternidade. E a comunhão da fraternidade diz o seguinte: fraternidade e vida, dom e compromisso. A nossa espiritualidade não pode, hora nenhuma, ser uma espiritualidade apenas uma espiritualidade de verniz. Uma espiritualidade que só é espiritualidade se está na comunidade, se está na igreja, se está no templo. A gente está escutando por aí, pela rede social, que nós somos a igreja. Que nós somos o verdadeiro templo de Deus. Por isso Jesus, quando coloca que vai destruir o templo, aquele prédio, fere tanto o princípio de alguns. Fere tanto o princípio de uns e outros que querem fazer da espiritualidade algo apenas externo. Por isso Jesus chama os fariseus e saduceus de sepulcro caiado. O evangelho de hoje, quando eles decidem pela morte de Jesus, eles decidem baseado pelo próprio interesse. E nós não podemos viver uma espiritualidade, uma religiosidade, um evangelho do interesse. Por isso somos chamados a estar em família, nesse tempo em que preparamos a Páscoa. Amanhã, domingo, não é dia de jejum, mas devemos sim fazer jejum. Não fazer aquela bacalhauada que alguns fazem por aí. Olhamos a sexta-feira da paixão, quando o pessoal, ano passado eu vi muita coisa, o pessoal compra bacalhau, se preocupa, quando na verdade a nossa missão na sexta-feira da paixão é meditar, é contemplar. Quantos Cristos ainda morrem por causa de uns e outros? Quantas vezes Jesus é crucificado nos trens insalubres, nos ônibus? Quantas vezes Jesus é crucificado pela falta de salário, pela falta de saúde? Vivemos o dia de hoje. Hoje também lemos a leitura de Ezequiel 38. A gente lê o texto de Ezequiel, e o texto de Ezequiel fala de um povo reconstruído, de um povo refeito, de um exílio, o fim do exílio. Ezequiel 37, 21 a 28 traz para nós essa novidade, pois é o regresso, é o fim do exílio. Mas para ter o fim do exílio, é preciso passar pelo exílio. Para ter ressurreição, é preciso aceitar a cruz. E infelizmente, nós não queremos a cruz. Infelizmente, nós queremos fugir da cruz, ou queremos colocar a cruz na conta do outro. Por isso, esse discurso, vamos voltar a trabalhar, a economia não pode parar, o evangelho que nós nos seguimos, o evangelho que fala, a vida é digna, a vida é plena para todos. A gente está em casa, mas não pode relaxar, não pode parar, não pode se isolar. O que eu fico olhando às vezes são pessoas preocupadas com contas. Eu também estou preocupado. Você deve estar preocupado. Mas antes de preocupação com contas, se preocupe com a vida. Eu não estou dizendo que não tem que ficar em casa, ou que tem. Eu estou dizendo que hoje a ordem é ficar em casa. Mas não é ficar em casa murmurando, lamentando, pois nós somos igreja, e como igreja, não templos de pedra, mas igreja, templo de carne e osso, o templo anunciado em Mateus, quando Jesus diz que vai destruir o templo e em 3 dias vai levantá-lo. Anás de Caifás decide pela morte de Jesus, Anás de Caifás decide pela condenação de Jesus. Não vamos ser Anás de Caifás. Não vamos decidir pela morte dos pobres, dos trabalhadores. Nós sabemos o quanto um trabalhador ama a sua família. Por isso ele trabalha, por isso acorda cedo, por isso ele madruga, por isso eu vejo mães e pais. Eu sempre falo que é uma prova de amor, é o amor de mãe, que acorda de madrugada para trabalhar.
Por isso, hoje, quando eu leio o Evangelho de João, no seu capítulo 11, 45 ao 56, o que eu fico olhando é que tem muito Anás de Caifás decidido pela morte de Jesus. Tem muito Anás de Caifás querendo ainda que morra uns e outros. Por isso não cabe ao presidente, não cabe a um cidadão comum, um leigo, que não frequenta a comunidade, que não está em comunhão com igreja nenhuma, a não ser com a igreja do próprio interesse, convocar um jejum. O Estado é laico. Pois toda vez em que nós tivemos a mistura de forma assim, parceira entre religião e Estado, cometemos os piores erros da humanidade. A religiosidade, a religião, o Estado são duas guardiões, deve ser. São duas fontes que devem nos orientar para a vida. O Evangelho de hoje não pode nos deixar à mercê da condenação de uns e outros. Uns e outros vão morrer, está tudo bem. Não, que não morra nenhum nem outro. Eu estou aqui não falando em nome de instituição, em nome de grupo pastoral. Eu falo em meu nome, pelo batismo que eu recebi, pelo sacramento que a igreja me confiou, que é o crisma, como cristão comprometido com a vida, como leigo católico, como parte de um povo, como cidadão. É preciso cuidar da vida. Anás de Caifás fala que é preciso que morra um para que ninguém morra. O Evangelho vai ser mais pleno, que todos tenham vida. Por isso, esse pré-domingo de Ramos tem um gosto de saudade da comunidade, de saudade da liturgia, das celebrações, das missas. Uma saudade muito grande da comunidade de Santana, lá em Conrado, onde costumo participar. Uma saudade muito grande de passar pela Catedral de Santo Antônio em Nova Iguaçu, entrar e fazer uma prece, na hora de uma missa. Uma saudade das vias sacras que nós costumamos fazer nas ruas desse período. Uma saudade de poder abraçar e dizer para todos que Deus é amor. Uma saudade, mas não é uma saudade vazia. É uma saudade plena, aonde olhamos que estamos defendendo a vida. Ficar em casa, estar em casa. Por isso, amanhã, domingo de Ramos, coloque ramo na sua porta, celebre como católico. Outra coisa, não fique na cama o dia todo, tome um banho, se refresque, reze online com as diversas pastorais, igrejas, televisão, computador, para que Deus possa nos ajudar, para que Deus possa nos libertar. Não é Deus que mandou o coronavírus, não é Deus que está nos castigando, é o nosso egoísmo, a nossa radicalidade. São exatamente 11 horas e 33 minutos. Eu sou o Daniel Nonato. Feliz Semana Santa, bom domingo de Ramos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia.